para as famílias da nossa igreja. Abençoe também a historinha que a Ana Maura vai contar, o louvor que será executado. Fica conosco, Pai, nos abençoe em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Para as famílias da nossa igreja. Amém. Ana Maura, por favor, pode nos conduzir aí. Conduzir as crianças. Olá, bom dia. Posso começar? Pode, Ana. Bom dia, crianças, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar com todos vocês aqui hoje. Há muito tempo, né? A gente não consegue estar todos juntos, estar todos com tantas crianças. Então, eu fico muito feliz. E hoje nós vamos ouvir uma história. Não sei se vocês estão conseguindo ver um fundo aqui. Quem será que é esse homem que a gente está vendo aqui? A gente vai falar sobre uma história. Quem que me falou aí? Sofia. É Noé. Abraão, lembrei, né? Abraão. Isso, Abraão. Alguém aí falou que foi Abraão. E é dele mesmo que nós vamos conversar hoje, crianças. Hoje nós vamos ver mais um pouco das histórias que o Senhor deixou para que nós pudéssemos aprender mais um pouquinho, tá bom? A história de hoje é sobre uma grande aventura, uma viagem. Alguém já ficou muito ansioso para viajar? Agora imagine vocês viajarem para um lugar onde vocês nem sabem para onde vocês vão, aonde vocês vão chegar. Eles não sabiam para onde estavam indo. Mas eles foram. Sabe por quê? Porque o convite veio do céu. Era um pedido especial. Era um pedido de Deus. Eles não poderiam recusar e nem falar não. Então, eles decidiram obedecer. Eles decidiram ser fiéis e obedientes ao pedido de Deus. E Deus pediu para Abraão. Só que junto com esse pedido, Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que ele receberia muitas bênçãos se ele fosse obediente. E ele obedeceu. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das bênçãos que Abraão recebeu por ser obediente e aceitar essa aventura do Senhor, de ir para um lugar que ele nem saberia para onde era. A primeira grande bênção que ele recebeu, Deus disse que ele iria ser o pai de uma grande nação. E como bênçãos de Deus são presentes, eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. Então, aqui, primeiro, ele seria pai de uma grande nação. Esse seria um dos grandes presentes de Deus para Abraão. Depois, ele teria muitas fazendas, muitas terras, muitas coisas. Além disso, o Senhor prometeu para ele que ele teria muitos empregados, muitos servos para ajudá-los, que seriam mais de 1.000. O Senhor prometeu para ele também muitos bois, muitas ovelhas, muitos animais. Ó, gente, quantos presentes o Senhor prometeu para Abraão, quantos presentes legais Abraão recebeu do Senhor. Além disso, o Senhor falou que ele teria muito dinheiro. Olha só, eu coloquei mais um. Olha só quantos presentes. Muito bom, não é? Bom, esse pedido do Senhor veio com essa promessa de muitos presentes e muitas coisas boas. E além de tudo isso, o Senhor mudou o nome de Abraão. Abraão, né? Seria o nome dele e o da esposa dele mudariam para Abraão e Sara. Olha só. Todos conseguem ver o tamanho das bênçãos de Abraão? Abraão decidiu que ele seria obediente e cumpriu o pedido do Senhor. Abraão era muito agradecido por todas as bênçãos.
Ele sabia que tudo que ganhava, ele deveria devolver o dízimo para o Senhor. Isso ele mostrava que ele reconhecia que Deus era o dono de tudo. E o que é o dízimo? Alguém de vocês sabe me explicar? Eu vou explicar para vocês com canetinhas. Por exemplo, nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se vai dar para vocês verem. 10 canetinhas. Se eu ganhei 10 canetinhas, a 10ª parte é do Senhor. Aliás, tudo é do Senhor. Mas nós entregamos para ele a 10ª parte como respeito e gratidão por tudo que ele nos deu. E assim Abraão fazia. Se ele vendesse 10 vacas, uma delas ele dava para o dízimo. E ele foi juntando os valores, colocou tudo numa caixa bem especial para devolver ao Senhor. O dízimo não era dele. E ele não poderia gastar esse valor com nenhuma outra coisa. Ele sabia que aquilo era do Senhor. Certa vez, ele pegou essa caixa especial e foi até a cidade de Salém, pois ele queria encontrar o responsável pela igreja daquele lugar para entregar o santo dízimo. Ele sabia que aquilo ele estava fazendo como agradecimento. E ele foi e encontrou, o nome desse homem era Melquisedeque. Esse era o homem mais importante da cidade. Ele era um sacerdote, ele era como se fosse o pastor daquele lugar. E foi uma alegria imensa para Abraão devolver esse dinheiro sagrado ao pastor e ser abençoado. Esse homem, Melquisedeque, ele era um rei, sacerdote, pastor, levou Abraão até a sua casa e serviu para ele uma refeição. Abraão tinha o coração agradecido ao devolver ao Senhor aos 10% de tudo que ganhava. E suas coisas se multiplicavam ainda mais. Quando ele dava, mais se multiplicava. Mas eu sei que as crianças não trabalham. Mas e aí, o que eu faço? O que eu vou devolver para o Senhor se eu não trabalho? Algumas crianças maiores devem receber uma mesada dos pais. Algumas devem ganhar algum dinheiro para comprar alguma coisa que quer. E desde cedo, crianças, nós devemos mostrar a Deus que nós somos gratos. Sim, vocês não têm salários, vocês não têm mesadas, mas vocês podem ser fiéis, devolvendo o dízimo do que vocês receberem. Vocês receberam R$1? Tem 10 moedinhas de 10 centavos? Uma moedinha eu vou separar para levar para o Senhor no sábado. Não é verdade? Então, com isso, com essa lição de Abraão, nós podemos ver que nós devemos ser gratos e reconhecer que tudo vem de Deus. E devolvemos a ele essa parte que lhe é devida, né? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido que tudo é do Senhor. E nesse momento eu gostaria que todos nós fizéssemos uma posição, porque nós temos muito para agradecer a Deus. Nós temos a vida, estamos aqui no Santo Sábado do Senhor, tendo a oportunidade de louvá-lo e ouvir a sua palavra. Vamos agradecer a Deus, crianças? Olhinhos fechados, posição para oração. Obrigado, Senhor, por esse sábado. Obrigado porque o Senhor nos concede tudo o que precisamos. Senhor, nos ajuda a entender que devemos devolver o seu santo dízimo, coloca no coração das crianças o reconhecimento e a gratidão. Senhor, que o Senhor esteja com cada família aqui representada, com os que não puderam também, que o Senhor esteja com os doentes, com os médicos, com os enfermeiros, que o Senhor possa estar com todos, Senhor. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças. Amém. Feliz sábado. Muito obrigado, Ana Maura. Que Deus... Muito bem. Mais uma história e ver, mais um testemunho. Veja, Deus possa abençoar a todos.
Provai e vede. História de hoje. Quanto é o dízimo de zero? Digamos que você já tomou a decisão de ser um dizimista impactuante, mas a única coisa é que, você não tem renda. E aí, o que você deve fazer? Será que você deve arrumar dinheiro de qualquer maneira para cumprir o seu propósito? Deveria vender algum bem para ter condição de doar? Pedir um adiantamento para o chefe? Ou pedir emprestado para um amigo? Será que uma pessoa sem renda ainda pode ser considerada como sendo dizimista e pactuante? Claro, a ideia é muito simples. Ser um dizimista e um pactuante é uma decisão feita por um coração que aceita Deus como dono e fonte de todas as bênçãos materiais. Essa aceitação depende muito de uma submissão a Ele e à sua palavra. Não tem a ver com dinheiro a princípio. Deus nunca espera dízimos e pactos de alguém que não recebeu nada dele. Mais uma vez, nós não dizimamos para sermos abençoados. Nós dizimamos porque já fomos abençoados. O mesmo vale para o seu pacto. Em ambos os casos, uma porcentagem previamente estabelecida é ofertada daquilo que você recebe de Deus. Por isso, o dízimo de uma renda zero é zero. Renda zero é novamente zero. E nesse caso, mesmo quando você não devolve nada, você ainda é considerado fiel. Mas olha, tem uma coisa que você pode fazer. Você pode orar ao Senhor e lembrá-lo de que você já é um dizimista e um pactuante. Em obediência à sua palavra, você retornará a Ele como dízimo e pacto por determinada porcentagem de tudo que Ele lhe der. Então, peça a Deus que Ele lhe dê uma renda, se Ele deseja que você participe no crescimento de sua obra nesta terra. Porque nós sabemos que todo ato de dar é precedido por uma doação de Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes darás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Salmos 145, 14, 16, 19. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bem, irmãos queridos. Se você tem dízimo para devolver na sua igreja, oferta ou pacto, entre em contato com os nossos tesoureiros da Igreja Central e a irmã Silvana. Eu não sei se ela está conectada aí. Da Igreja do Silvestre, a irmã Leda. Da Igreja do Engenho Novo é o irmão Esmeraldo. E da Igreja do Belval é o irmão José Silva, tá bom? Entra em contato com eles e eles farão os ajustes para que você possa oferecer adoração a Deus através de dízimos e ofertas. Em face do tempo, nós vamos aproveitar agora a oportunidade de ouvir o pastor Felipe Tonasso. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua presença, que Deus o abençoe e o use neste momento. Obrigado, pastor Brás. Bom dia a todos os irmãos, as irmãs estão presentes aí. Deus abençoe muito vocês. A gente está, mais uma vez aí, segundo alguns especialistas, a gente voltou, não na estaca zero, né, em relação à pandemia, mas na estaca menos 5, menos 10 ali, porque agora a gente tem um caminho longo pela frente aí para ajustar as coisas. E a igreja, ela continua avançando. Eu me lembro que eu preguei para vocês aqui sobre o poder da comunidade, né, o poder da gente voltar a pensar nas pessoas, voltar a pensar na igreja como gente, não na igreja como prédio, né, porque ficou muito claro que a igreja não era o prédio, mas somos nós aqui. E nós temos muitos desafios pela frente. Então, antes de abrir a Bíblia com vocês, eu queria saudar os jovens aí do distrito. Estive no Belval, no Jardim Belval, sexta-feira retrasada, se não me engano, e foi muito legal ali. Tinha um pouco de jovens ali, todos eles com máscara e tudo, e a gente conseguiu se encontrar antes do pico da pandemia, dessa mudança. Então, eu queria saudar a juventude desse distrito querido. Pastor Braz, um amigão, Deus abençoe você também, pastor, sua liderança. É um privilégio falar para a tua igreja, para esses membros queridos aqui que a gente serve. Eu quero só citar algumas coisas que eu li essa semana. Estava lendo alguns livros sobre
mudanças que a igreja está passando e como que a pandemia está afetando a igreja, né? Então, eu estou interessado nesse assunto. Eu ando bem interessado para saber que igreja que vai nascer ou que vamos ter após esse tempo, né, de pandemia. E aí é interessante que eu estou lendo 2 ou 3 livros diferentes sobre autores diferentes, de realidades diferentes sobre o assunto, e um deles citou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: a igreja que nós estamos vivendo agora, hoje, nesse exato momento aqui, dia 13 de março, é a igreja que nós viveríamos daqui 5 ou 10 anos. Só que ele disse que a pandemia acelerou esse processo. Então, na verdade, nós estamos vivendo mudanças que nós viveríamos de qualquer maneira. Essa igreja virtual, digital, né? Então, aí ele comenta algumas mudanças. Eu só quero citar como curiosidade aqui para você pensar, porque nós vamos ler um texto que fala sobre esse tempo que a gente está vivendo, Jesus falando sobre esse tempo que a gente está vivendo, mas eu quero citar o que os pastores, os pesquisadores estão falando sobre esse tempo. Então, algumas coisas que ele citou aqui, eu anotei. Ele disse o seguinte: olha, nós temos que olhar agora o mundo digital, ou o mundo virtual, como nosso campo missionário, né? Não dá mais para achar que a igreja só faz a missão lá dentro do templo, ou apenas nos pequenos grupos, ou a gente tem que olhar agora esse momento aqui do Zoom. Infelizmente, muita gente não gosta, e eu descobri por que muita gente não gosta. Estou descobrindo cada vez mais porque é tão difícil lidar com o Zoom, porque a gente tem que gesticular muito, falar mais alto, a gente acaba se olhando no espelho como se fosse um espelho 24 horas por dia, né? E, na verdade, a gente passa só 2 ou 3 minutos olhando para o espelho, dependendo da pessoa, e 10 minutos por dia. Então, tem vários incômodos que esse Zoom gera, mas é um mundo virtual. A gente tem que aprender a lidar como igreja, né? Aí ele fala também uma outra coisa interessante, que a gente, como igreja, agora vai ter que redescobrir o nosso endereço. Então, você que está nas igrejas aí agora, colocados aí nos endereços diferentes, quando voltar a abrir a igreja, vocês têm que entender que aquela comunidade agora tem que ser reconectada com a igreja, a gente tem que servir melhor a comunidade, nosso prédio tem que estar mais disponível, a gente tem que começar a mudar um pouco mais o olhar para um tempo de crise. E uma coisa interessante que ele falou, que eu vou citar na mensagem de hoje, ele falou sobre o poder da oração. A gente redescobriu o poder da oração. As maiores ações missionárias que estão funcionando no mundo são ações missionárias que têm a ver com oração. São ações missionárias que têm a ver com os ministérios de oração. São pessoas que oram nas ruas, por exemplo, e deixam um bilhete na maçaneta das pessoas ali, deixam um recado pendurado. São pessoas que têm feito anúncios no Facebook e colocados ali, patrocinado esse anúncio para chegar nas pessoas que moram na região, colocando se eles têm algum pedido de oração. E aí as igrejas têm sido lotadas de pedidos de oração, porque as pessoas estão muito carentes de oração. E então ele fala muito isso, a gente redescobriu o ministério da oração. Eu não sei se você gosta de orar, se você é do Ministério da Oração, se você tem esse dom de gostar de interceder pelas pessoas, mas é um ministério para a gente explorar cada vez mais também. E aí, eu vou citar rapidinho aqui algumas mudanças que ele fala de curiosidade. Ele fala o seguinte: olha, simplicidade nessa igreja que a gente vai ter daqui para frente vai ser fundamental, né? Os cultos vão ser mais curtos, no geral, a gente não vai poder ficar tantas horas, né, na internet, ou muita aglomeração. E ele fala também sobre a questão dos extraviados, né, o que ele chama, mas seria o melhor nome, os afastados, que a gente trabalha no Adventismo, né, são as pessoas que estão literalmente afastadas de Deus, as pessoas que estão afastadas não só da igreja, mas abandonaram a fé, elas se esconderam. Então, esse vai ser um foco muito grande para a nossa igreja nos próximos meses e anos, focar nessas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, não só da igreja, mas também de Deus. Lembrando uma coisa, né? Nós hoje teremos igreja digital, então nós teremos pessoas que vão viver no digital, nós teremos pessoas que vão viver o presencial mesmo e vão querer sempre o presencial, e nós vamos ter pessoas que vão querer os dois, né? São cidadãos duplos, né? Eles vão ficar no digital de vez em quando eles vão para a igreja. A gente vai ter que lidar com essa realidade de que alguns membros talvez não vão retornar 100% para o presencial daqui a uns anos, mas vão explorar mais o digital. Então, assim, são mudanças que nós vamos ter que estar preparados. E a Bíblia já falava de muitas mudanças que a gente passaria, mesmo as pandemias, mesmo esses momentos que a gente está vivendo tão delicados agora, já estão relatados no Evangelho. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia hoje no livro de Lucas. Eu estou com a minha Bíblia aqui, livro de Lucas, capítulo 21. Se você puder acompanhar, livro de Lucas, capítulo 21. E nós vamos ler juntos aí esse trecho, que é um trecho muito famoso. A partir do verso 5, é um trecho muito famoso da Bíblia. É um discurso que nós chamamos de discurso escatológico, né, de Jesus. Por quê?
porque ele é um discurso que fala do fim dos tempos. E tem uma curiosidade aqui que eu quero destacar para vocês. Nós vamos ler alguns textos. Se você está com a Bíblia aberta, o celular aí, eu vou ler para você alguns textos e vou pulando aqui também alguns. Então diz assim, olha, Jesus fala dos acontecimentos futuros, né? Vamos ler o verso 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo de Jerusalém, estavam lá. Porém disse Jesus, né? Virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Ele já avisa da destruição de Jerusalém e também já fala do fim dos tempos. Você vai entender daqui a pouco. Verso 7. Então eles perguntaram aos discípulos, mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? E aí Jesus responde no verso 8. Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e afirmando chegou a hora. Mas não acreditem neles. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. É necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou. Verso 10. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro, haverá grandes terremotos, presta atenção, né? Terremotos, fome, eu já vou falar dessa questão da fome, e peste. E essas pestes são realmente doenças na população, em vários lugares, né? Em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Então a gente já sabe disso, eu estou só lembrando a você. E aí Jesus fala da perseguição. Antes disso vai haver perseguição. E eu vou pular agora para o verso, verso 25. Verso 25 diz assim, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, e as nações ficarão angustiadas. Olha isso, as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer de maneira intensa, né? A gente está falando hoje, levantem-se e ergam a cabeça, irmãos, pois sua salvação estará próxima. Em seguida, deu a ilustração da figueira, que você conhece, e aí ele vai falar no final, verso 34. Quero que você leia o verso 34 comigo. Tenham cuidado de Jesus. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem, para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha, esse texto é muito completo, sabe, igreja? Esse texto, Jesus está falando de Jerusalém, eu pulei as partes que ele fala de Jerusalém de propósito, mas ele também está falando do fim dos tempos, então ele tem uma aplicação dupla a esse texto. Ele fala de Jerusalém naquela época que seria destruída e sitiada, mas ele também fala do fim dos tempos. E eu quero orar contigo agora, uma breve oração, e nós vamos então meditar nesse trecho aqui, algumas lições extrair desse capítulo. Vamos lá. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de abrir tua palavra aqui, mesmo que online, com a nossa comunidade, nossa família espiritual. Nós estamos vendo uma fala de Jesus para os discípulos, quando ele explicou o que aconteceria com Jerusalém, mas também com a terra toda, o mundo todo. Claramente, Senhor, ele fala da sua volta, da volta dele, da volta de todo esse reino que vai se instaurar na terra. Fala de sinais, Pai, e fala de doenças, de fome, tudo que a gente tem visto hoje. Eu queria pedir para que essa palavra semeasse no nosso coração algo novo, um desejo novo nessa manhã, um novo compromisso, uma nova etapa na nossa jornada contigo, que a igreja esteja cada vez mais preparada para esse dia, nos dê sensibilidade para ouvir essa palavra e que ela gere frutos de vida em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu vou citar algumas questões aqui desse texto e vou trazer para você algumas aplicações bem simples. Eu queria perguntar para você qual é a tua percepção, né? Há quanto tempo você acha que o mundo vive essas questões, essas crises? Muita gente fala assim, pastor, isso aí acontece desde que o mundo é mundo. E é verdade. Desde que o mundo é mundo,
acontece guerra, acontece gente lá no Éden, né? Já teve pecado, já teve irmão matando irmão, a gente sabe que existe ódio, a gente fala, agora os filhos vão matar os pais, mas isso já acontecia na Bíblia, muitas vezes, traições na Bíblia, questões muito profundas que a Terra viveu com doenças e pestes também. Qual é a diferença, né, para esse tempo? Bom, uma diferença muito séria para esse tempo é a diferença de que a Bíblia fala que é como se fosse uma mulheres com dores de parto, né? Ela fala da questão das contrações ali. Quem já teve aí o filho e parto normal sabe como funciona. Você vai tendo as contrações e vai ficando cada vez mais intenso até que nasce. E essa figura é muito sábia, porque mostra que a dor ela vai se intensificar. A dor ela vai ficar cada vez mais forte, né? As dores de parto vão ser cada vez mais fortes. Mas, uma hora, quem é mãe sabe, né? E pode falar muito melhor do que eu, que nunca vou sentir essa dor. Você sabe que na hora que nasce o filho, parece que essas dores vão embora e aquela alegria toma conta de você. Então, Jesus ele usa essa figura de que vai se intensificar as dores nesse final dos tempos. E, irmãos, eu tenho visto notícias o tempo todo, tenho acompanhado de propósito mesmo os jornais para poder ficar sensível e antenado no que está acontecendo nos sinais da volta de Jesus. E alguns me chamam muita atenção. Por exemplo, até os animais estão sendo mais abandonados agora. Aumentou, parece que 32% o abandono de animais, maus tratos, denúncia contra cachorros e gatos, que são animais que são domésticos. E a gente está vendo que, assim, a própria natureza, o próprio homem parece estar virando bicho de novo. Em alguns momentos a gente fala, agora o povo vai ficar mais solidário, agora o povo vai ficar mais amoroso, agora o povo vai ficar mais generoso, agora o povo vai ficar mais com empatia e compaixão. Mas não é o que a gente tem visto. A gente tem visto a profecia se cumprir, Paulo dizendo que os homens, não só os homens do mundo, mas principalmente os cristãos, ficariam mais avarentos, mais jactanciosos, ele fala, né, mais egoístas, mais focados em prazeres. Poxa, Jesus parece que está querendo gritar para nós através desse sofrimento da pandemia. O megafone de Deus parece essa pandemia e alguns não estão ouvindo. E aí eu estou olhando aqui os dados recentes e estou me atualizando sempre para ver o que tem acontecido no mundo. E a fome, meus irmãos, que já estava muito grande, eu peguei no site da ONU, isso que é a Organização das Nações Unidas, né, para ver os dados da pobreza, e está dizendo aqui, olha, mais de 1 bilhão de pessoas ainda vivem em extrema pobreza, né? 1 bilhão de pessoas vivem com menos de R$ 4 por dia. Nós estamos falando aí de pessoas que não têm acesso a água potável, não têm acesso a esgoto, não tem onde ter um momento ali de fazer as suas necessidades, então ser prevenido de doenças, pessoas que não comem, pessoas que não têm arroz, não têm feijão. Vocês estão vendo os preços das coisas no Brasil. Aí ele coloca o seguinte aqui, um dos objetivos da ONU, né? Acabar com a fome. Aí eu perguntei lá no site, fui pesquisar o que está acontecendo com a fome agora nessa pandemia. Olha o que está acontecendo. Atualmente, 1 a cada 9 pessoas no mundo, né, ainda é subnutrida. A gente não para pensar nisso, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, temos certamente comida em casa, e se faltar comida na casa de alguém aqui, em nome de Jesus, essa comunidade apoia e ajuda para que essa pessoa nunca falte na casa de um justo o alimento. Deus não vai deixar faltar, mas você vê que os sinais estão se ampliando, né? A má nutrição causa metade das mortes de crianças, né, abaixo de 5 anos. Olha, mais de 3 milhões de crianças morrem só por fome anualmente. A gente não para pensar nisso, irmãos, mas aqui no Brasil morreram 270 mil pessoas. Nós estamos falando de 3 milhões de crianças que morrem de fome por ano. É muita coisa. A gente não para pensar nesses números, são só números para muitos de nós, mas o mundo está pedindo ajuda, a natureza está pedindo socorro, e Jesus dá vários sinais. Eu vou destacar alguns sinais que ele dá. Primeiro sinal, ele fala assim, vão haver falsos religiosos, né? Então nós estamos vendo hoje falsos religiosos. Então ele fala, tenham cuidado com os profetas que falam em nome de Jesus, com os milagres que fazem em meu nome, tenham cuidado com isso. Então eu tenho certeza que você é alguém cuidadoso, você filtra o que essas pessoas falam, o que você vê na televisão, pela palavra do Senhor, pelos frutos daquilo, e mesmo os frutos podem enganar a gente, né? Porque aparentemente são bons frutos, mas a gente sabe que Deus está dizendo assim, tenham cuidado, estejam sensíveis. Guerras, terremotos, ele fala, traição de pais, amigos, familiares, que nos entregarão até, nos denunciarão, ele fala da perseguição. E aí ele continua dando vários sinais para a gente, e a gente parece que gosta bastante de falar dos sinais, e eu comecei falando disso de propósito, porque, num geral, as pregações que eu ouço são todas baseadas nos sinais. Em que sentido eu estou dizendo que isso acontece? Dá uma impressão, irmãos, que nós estamos sempre vivendo a nossa vida e olhando para o noticiário. E quando o noticiário noticia alguma coisa diferente,
eu faço ou não alguma mudança na minha vida. E quase que eu dependo do que acontece nas notícias do mundo para tomar decisões espirituais. A prova disso é que quando sai alguma notícia ligada ao Vaticano, aos Estados Unidos, alguma coisa que se parece com alguma profecia, alguma coisa que soa lá de longe, alguma coisa profética, já começa um burburinho, né? Você já viu isso acontecer? Já começa um burburinho. Você sabe qual foi a época que mais lotaram as igrejas adventistas? Eu lembro claramente disso. Foi feita até uma pesquisa no meu campo que eu trabalhava, na época do 11 de setembro, né? Quando teve o 11 de setembro, aquelas torres gêmeas caíram, o mundo ficou muito abalado, as pessoas achavam que o fim do mundo estava perto, as profecias iam se cumprir rapidamente e lotavam as igrejas, né? As igrejas lotavam por pessoas que estavam buscando se reencontrar com Deus pelos sinais. Mas eu tenho uma historinha para te contar, até bem humorada. Não sei quantos de vocês já assistiram Sherlock Holmes, né? Aquela série daquele investigador, tinha o Watson, né? O meu caro Watson, que ele chamava. Não é da minha época muito assim, viu, Pastor Braz? Eu sou um cara mais jovem, eu não assisti muito Sherlock Holmes. Com o Benedict Cumberbatch? Oi? Acho que alguém falou alguma coisa, o Wesley falou. Aquela série com o Benedict Cumberbatch? Uma... Não, eu não sei se... Hoje acho que tem até uma nova série, mas o Sherlock Holmes é famoso, né? Ele tem aí as falas dele, os gibis dele. Conheço todos os livros dele. Eu não estou conseguindo ouvir o Wesley. Mas tudo bem, é só para todos... A gente olha para essa historinha e acontece o seguinte, o Sherlock estava lá com o Watson, né? Que era um ajudante. Olha só um pouquinho, irmãos. Alguém desliga aí, quem está com o microfone ligado, desliga, por gentileza. Eu gostaria que só o pastor Felipe agora falasse, por favor. Foi, desligamos. Pastor, acho que desligaram o seu também aí agora. Isso acontece, viu, pastor Braz? Isso acontece. É o novo mundo. Até a Isla colocou aqui, eu já tinha lido alguns livros, né? E uma das minhas frases preferidas vem de um estudo em vermelho. Exatamente. Muita gente conhece. Estou citando porque muita gente conhece. A história conta que o Sherlock Holmes estava num acampamento, né? No meio do mato com o Watson. E aí eles estavam acampados ali numa barraca e tal. E aí diz que, em algum momento, o Sherlock fala para o Watson: o que você vê, meu caro Watson? O que você enxerga? E diz que o Watson responde para ele assim: olha, eu vejo as estrelas, eu vejo a Ursa Maior, eu vejo a grande Via Láctea, eu vejo a constelação de Órion. E aí o Sherlock fala assim para ele: seu tolo, roubaram nossa barraca, né? Então, qual que é o fundamento dessa historinha que é real aí nos livros? É que enquanto o Watson estava reparando nas estrelas, na Ursa Maior, no Órion, descrevendo todos os sinais, haviam roubado a barraca deles e ele não percebeu. Ele estava ao ar livre. O ponto é que tem coisas que são muito importantes e são muito mais importantes, muitas vezes, do que ficar só olhando os sinais. E Jesus, irmãos, meus jovens queridos, irmãos aqui do distrito, deixou isso claro. Mais importante que os sinais não tenham medo dos sinais, isso não é o fim, eles só indicam que o fim está chegando, mas não tenham medo, ele fala. Isso não é o mais importante. Então, o que é mais importante? Então, eu vou ler para vocês aqui agora o que é mais importante na fala de Jesus nesse capítulo. No verso 34, ele fala o seguinte: tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus não fala para tomar cuidado com os sinais. Jesus não fala: tomem cuidado com as guerras, tomem cuidado com os sinais no céu, tomem cuidado com as pestes. Não, ele fala assim: não tenham medo, não tenham medo. Eu estou com vocês todos os dias. Eu sei do que está acontecendo. Eu controlo o mundo, eu reino nesse mundo, minha soberania cuida de tudo. Só que ele fala: mas tenham cuidado com uma coisa. Tenham cuidado com o coração de vocês. E ele fala o seguinte, olha, ele usa dois modelos aqui para falar desse cuidado. Ele fala libertinagem e bebedeira, ou seja, farras da vida e bebedeira, ele coloca assim. Por que ele usa esses dois símbolos? Libertinagem, que tem a ver com os instintos, né? As nossas pulsões aí, os prazeres da carne. E a bebedeira, que tem a ver também com os prazeres, né? Com a gente traduzir esses prazeres externamente, se entregar a lazeres e prazeres. Então ele usa dois símbolos para falar dos instintos, né? Ele cuidado com seus instintos.
Cuidado para que você não seja escravo dos seus prazeres nesse fim dos dias. Cuidado para que o prazer não tome o lugar de outras coisas no seu coração. E ele usa um segundo símbolo, que é a ansiedade da vida. Olha que bonito. Ele fala assim, ó, cuidado com os prazeres e cuidado com as ansiedades. E eu acho bonito que Jesus está falando que parece que é para o nosso tempo. Um tempo onde a gente está tão preocupado com prazeres e em satisfazer nossas necessidades. E a hora que a gente quer fazer nossas necessidades, a gente fica ansioso. Quanta gente eu já vi criar ansiedades, né? A vida podia estar em paz, mas ele cria ansiedades, ele entra em dívida, ele fica ansioso por coisas que ele mesmo está buscando, que nem deveria estar buscando. Ele quer tanta coisa, quer conquistar tanta coisa, que ele poderia estar mais grato, mais contente. Talvez as ambições fossem trocadas pelo reino de Deus e cada vez mais contente com o que já tem na mão. Mas é tanta ambição, é tanta ansiedade. E aí Jesus fala, olha, às vezes pode até ser coisa boa, né? Prazeres bons, mas você pode ser escravo deles. Podem ser ansiedades boas, mas você pode ser escravo delas. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser pego de surpresa, inesperadamente, porque a tua mente, irmão, a tua mente, minha irmã querida, a tua mente, meu jovem amado, vai estar focada em prazer instintivo, em necessidades e ansiedades da vida, o mestrado, a faculdade. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante, você fazer tudo que tiver à mão de maneira excelente. Você querer crescer na vida, querer poder ser uma pessoa abençoadora. Mas ele fala, tomem cuidado, para que isso não tome o coração de vocês e vocês desviem o olhar do que é mais importante. Desviem o olhar daquilo que realmente importa. Então aqui, Pastor Braz e amigos, tem 3 respostas para essa crise que a gente está vivendo, possíveis, né? 3 respostas que nós, seres humanos, damos para a crise. E eu quero falar para 3 grupos de pessoas aqui agora. E o primeiro, a primeira resposta, tem gente que está indiferente à crise. É a indiferença. Tem gente que está indiferente à crise. Eu tenho falado isso de próprio testemunho. Eu tenho conversado com pessoas que parece que não tem acontecido nada no mundo. Né? Nós estamos mais uma vez num cenário de crise. Jesus avisou que seria o início das dores, disse para a gente não ter medo, mas a pessoa não é que ela não está com medo, ela está indiferente. Ela continua vivendo exatamente tudo que ela vivia. Ela continua entregando energia, prazer em tudo aquilo que ela já fazia. Ou seja, não serviu de absolutamente nada. Ela está neutra nesse momento. Né? Indiferença à crise é uma jovem que eu vi num pequeno grupo online que estava fazendo. E aí, quando falaram das mortes do Covid, dos terremotos, de tudo que estava acontecendo numa época, e tinha até gafanhoto aí no momento que estava acontecendo, ela viu tudo isso e ela falou assim, olha, eu queria agradecer a Deus, porque cada vez mais os sinais estão se cumprindo, a gente está vendo aí cada sofrimento, cada dor, e isso mostra que Jesus está voltando, então eu queria louvar a Deus por isso. Aí o pessoal ficou incomodado, sabe? Dela louvar a Deus pelo sofrimento, porque aparentemente ela não estava sofrendo, aparentemente ela não perdeu ninguém amado, aparentemente ela não estava com alguma doença na família, aparentemente ela tinha comida na mesa, aparentemente ela não passou por um terremoto, e ela estava louvando a Deus pelos sofrimentos. Claro que nós entendemos o que ela quis dizer. Ela estava dizendo, quanto mais isso acontece, mais Jesus está perto de voltar. Eu entendi, mas o sentimento não é esse. Eu falei para ela assim, ó, não podemos ser indiferente ao sofrimento das pessoas. Indiferença na crise é continuar pensando só em você. Entende, irmão? Indiferença na crise é você estar focado tanto em prazer e ansiedades da vida que você só pensa em você e não pensa em tudo que está acontecendo no mundo. A resposta de um jovem adventista não deveria ser louvado seja o Senhor porque está acontecendo isso. Deveria ser, Senhor, nos use agora, nesse tempo tão delicado, nos use para ser luz, para ser sal, para minimizar a dor dessas pessoas até que o Senhor volte, até que teu reino volte. Nos use, Senhor, para poder amparar essas pessoas. É por isso que o JA faz isso, né? Por isso que os Calebs fazem isso. Por isso que eles vão para a rua e vão com cuidado, mas eles vão doar sangue, eles recolhem alimento, eles abraçam as pessoas. Por isso que tantos ministérios fazem isso aqui. A igreja, o distrito faz isso, se mobiliza para cuidar das pessoas. Nós não podemos ser indiferentes à crise, irmãos. Em 2 pontos. Cuidado para não ser indiferente e viver a sua mesma vida focada em prazeres e ansiedades, Jesus está dizendo, e não olhar os sinais, isso não mexer em nada com você, e cuidado para que você não seja essa pessoa que louva a Deus pela desgraça, né? E louva a Deus pela desgraça porque você está tranquilo, não. Louve a Deus porque Ele pode te usar
para amenizar a desgraça até que o reino de Deus chegue, para acabar com toda essa desgraça, para acabar com todo esse sofrimento. Que você seja alguém que minimize, ampare as pessoas, minimize o sofrimento delas, a dor delas, tenha compaixão, leve esperança, né? Esperance o coração das pessoas. É isso que ela devia estar pedindo naquele dia do pequeno grupo. Que Deus me use nesse momento triste para esperançar as pessoas. Esse é um pedido de alguém que entendeu que a crise não dá para ficar indiferente. Então, tome cuidado. Indiferença é uma resposta que nós não podemos ter. Se tem alguém aqui que está indiferente hoje à crise, se tem alguém aqui hoje que está pensando em eu estou mais focado mesmo em conquistar minhas coisas ainda, eu estou mais preocupado só com as coisas que eu tenho que fazer, ou até com os prazeres que eu tenho que realizar, eu estou mais preocupado com ter deixado de frequentar um lugar, de comer em algum lugar. Irmãos, tomem cuidado, que teu coração esteja antenado para que isso não te surpreenda e você seja um instrumento para ser uma bênção nesse tempo. Segunda resposta que a gente vê nesse tempo, muita gente tem visto, é um fanatismo. É um outro extremo, né? Um é indiferente, olha que interessante, um é indiferente, o outro é fanático. E quando eu falo do fanático, entenda bem o que eu estou falando aqui agora. Não é alguém que ama a Jesus e ama a Deus e quer viver tudo para Deus, e então ele toma todos os cuidados possíveis, e ele adora a Deus, toma decisões espirituais, ele não quer deixar a igreja fechar, ele está focado. Eu não estou dizendo disso. Isso é um desejo do nosso coração. A gente quer ver a igreja avançando, eu quero estar com a família espiritual, a gente quer guardar a palavra de Deus. Mas o fanatismo, irmão, tem a ver com uma devoção que é cega. Tem a ver com teorias da conspiração, tem a ver com deixar de querer deixar de estudar. Agora, não vou mais fazer faculdade, não vou mais agora pensar em mais nada agora porque Jesus está voltando. Sabe, como a igreja já errou no passado muitas vezes, a gente vira, exatamente, o Wesley colocou, um sensacionalista, né? A gente passa a se tornar um fanático do tipo, pega as teorias que estão na internet, que as pessoas ficam colocando as fake news, e aí a pessoa liga isso com um texto de Ellen White que não tem nada a ver com aquilo. Então, o problema não é o fato em si, mas é a ligação que é feita, né? O problema da teoria da conspiração não é o fato ele existe muitas vezes, mas a ligação que a gente faz é uma ligação que talvez não exista, e isso começa a trazer medo para a igreja. Você quer um exemplo? Quantos irmãos nossos não estavam com medo, por exemplo, de tomar a vacina, né? Eu não estou fazendo uma crítica aqui a quem não quer tomar vacina, nós somos livres para escolher aí o que você tem que fazer, o governo tem dado recomendações e tudo mais. Esse não é um ponto polêmico, aqui eu não quero levantar polêmica, mas quanta gente ficou com medo da vacina ser o chip da besta? Já ouviram falar disso? E não era uma bobagem não, irmãos. Não era bobagem. Você pode pensar assim, não, isso aí é brincadeira, pastor. Não é brincadeira. Pessoas estavam fazendo vídeos sérios, pesquisas sérias, dizendo que a China ia, quando você vacinasse, implantar uma coisa em você. Então, assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque na Bíblia fala que a marca da besta não tem nada a ver com chip, né? Não tem nada a ver com essa questão de ter algo implantado em nós, mas tem a ver com adoração. A marca na mão e a marca na testa tem a ver com o pensamento, com a lei, com as obras da lei, tem a ver com a nossa obediência, não tem a ver com ser implantado um chip em nós. Então, eu estou falando disso porque muitos da igreja caíram da indiferença para o fanatismo. E por que é tão perigoso quanto o indiferente? Porque o fanático se perde na própria religião cega. Ele acaba fazendo uma coisa muito destrutiva, que é ter que julgar o outro irmão porque o irmão não está fazendo o que ele está fazendo ou não acredita no que ele acredita. Isso tem desfeito amizades, tem pessoas que têm deletado gente do Facebook porque não aguenta mais alguém falar alguma coisa. Então, se a pessoa posta ali alguma situação e o fanático não gosta, ele deleta a pessoa, ele já fala que essa pessoa está fora do caminho de Deus. Então tem que tomar muito cuidado para o nosso coração nessa crise também não se perder no fanatismo, né? Nem na indiferença, nem no fanatismo. A palavra de Deus traz muitos conselhos para nós de equilíbrio, né? De equilíbrio, de ouvir primeiro, pensar, depois ser tardio para falar, né? Ser tardio para falar. A gente quer já pegar uma notícia, como brinca aí o pessoal, né? Pega a notícia, nem leu direito a notícia, só pegou o texto da notícia, já pega aquilo, já joga no Zap, como diz aí alguns amigos, já joga no grupo do Zap, aí a família já vê aquela notícia, daqui a pouco o pessoal fala, meu Deus, quem que tá passando isso? Ah, é a tia lá que é adventista, é nosso irmão lá, é o nosso jovem lá que é cristão. Aí fica aquela maluquice, daqui a pouco vem a notícia. Ah, desculpa, pessoal, isso era fake news, eu não sabia. Então toma cuidado, né, irmãos, nessa loucura de querer lidar com a crise, de se tornar alguém que não filtra nada, fica fanático, e esse fanatismo não é adorar a Deus de maneira intensa. Isso é bom demais, é isso que nós queremos.
mas é fazer disso um instrumento de julgar pessoas e até se perder nos seus próprios caminhos e esquecer a palavra. É, de novo, olhar a estrela, olhar a Via Láctea e não ver que roubaram a barraca, né? É olhar os sinais, é ficar preso em teorias da conspiração e não ver que teu coração está distante do Senhor e você está mais preocupado com os sinais e com os outros do que em cuidar da sua jornada com Deus. Tome cuidado se tem alguém aqui nesse grupo que tem esse sentimento, né, de muito medo e adora uma notícia do WhatsApp. Toma cuidado. E por último, um grupo que eu considero muito perigoso. E esse grupo que eu considero perigoso já está descrito há muito tempo na Bíblia. E eu não quero ser desses grupos, né? Eu não quero ser de nenhum desses grupos. E o grupo perigoso é o grupo da superficialidade. É o grupo superficial. Nós temos os indiferentes que não estão nem aí, estão vivendo lá, como Jesus falou, nas bebedeiras, nas farras e nas ansiedades. Tem um grupo que é um grupo completamente fanático, que está perdido nas suas próprias teorias, mas tem esse grupo que eu acredito que seja um grupo grande, é um grupo superficial. O que é um grupo superficial? Apocalipse descreve assim, né? 3. Conheço suas obras, né? Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, né? Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, né? Porque você é superficial, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus está falando aqui sobre Laodiceia, né? Vocês sabem disso, a profecia de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. Então, nós temos um risco, irmãos. Às vezes, não somos indiferentes. E você fala, pastor, eu não sou esse indiferente, eu estou buscando a Deus, eu estou aqui no culto online, eu nunca deixei de frequentar o culto, eu estou firme, pastor, eu estou buscando estar com Deus. Pastor, eu não sou esse fanático, pastor. Eu tento buscar temperança, equilíbrio, sensibilidade, não quero ser sensacionalista, eu quero estar pegado na palavra, mas alguns dos grupos que estão aqui podem falar, mas pastor, eu me sinto no meio do caminho aqui um superficial, eu me sinto, na verdade, nem equilibrado, eu me sinto assim, meio que parece que as coisas não fazem mais sentido, eu não tenho mais vontade de orar direito, ou eu até oro, pastor, eu até oro todo dia, mas é uma oração que eu não sinto mais que, sabe, muita gente fala isso, né, não passa do teto, eu leio a Bíblia, mas eu não sei mais como ler também, eu não sei estudar direito, eu nem sei por onde começar a ler para ter prazer de ler a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de me sentir digno, eu tenho dificuldade de me sentir salvo, de ter certeza da salvação. Tem um grande grupo que está sofrendo com essa superficialidade e está buscando dar um passo, sabe, em direção a Deus e se aprofundar. E a minha mensagem de hoje termina com 2 conselhos, né? 2 conselhos que Jesus fala, nesse texto mesmo, está na Bíblia aí, Lucas 21:36, ele fala assim, ó, tem 2 respostas para esse momento. Primeira, discernimento. Estejam sempre atentos e orem, ele falou. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estarem em pé diante do Filho do Homem. Então, olha que interessante, né? Estejam atentos e orem. Esse é o conselho que não é meu, né? É de Jesus. Tem um conselho para esse momento. Não é para ser indiferente, nem fanático, nem um superficial, mas fica atento o tempo todo, sensível, e ore mais, meus irmãos. Orem mais, se dediquem mais à oração. Tem sido um esforço para mim, tem sido uma luta para o pastor, para eu poder ficar aqui, às vezes, isolado em casa, indo para a associação, poucas vezes para emergências agora, e ter que orar e falar, Senhor, eu quero clamar por um milagre na minha vida, no meu coração. Eu quero tomar decisões. Tem coisas que me incomodam, Pai, no meu coração. Pai, arranca isso de mim. Eu tenho clamado para Deus mudanças na minha vida. E isso é uma coisa pessoal. É o Felipe, não é o pastor Felipe, né? É o Felipe, é um discípulo de Jesus, pecador como todos vocês. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não me deixa perder o prazer na tua presença, não me deixa perder o prazer na oração, me deixa ficar sensível, Senhor, me deixa ficar sensível. Então, esse é um pedido que eu faço a você. Busquem a Deus sabedoria, ele fala que é de graça na palavra dele, e orem, meus irmãos, não desanimem da oração. Olha, 1 minuto de oração é melhor do que nenhuma oração. 30 segundos de oração é melhor do que 0 oração. Então não é assim, eu não consigo orar, minha cabeça desvia, é muita preocupação e ansiedade, eu não consigo, a hora que eu vejo já estou olhando no celular, já pensando no boleto, 30 segundos, 1 minuto, um espírito de oração, desenvolva essa dependência de Deus, que é isso que vai manter a gente em pé, é isso que vai manter a gente seguro. E segundo o conselho de Jesus, lindo que ele fala, Lucas 21:19, ele fala o seguinte, é perseverando que vocês obterão a vida, é perseverando que vocês obterão a vida. E aqui ele fala do quê? De você
firmar o teu compromisso, não desanimar, você não olhar para trás. Há perdão para nós, há novas chances para nós. Deus é um Deus de recomeços, né? Não é porque você se sente indiferente, fanático, superficial. Deus recomeça, ele quebra o vaso, ele refaz o vaso melhor do que antes. Né? O que você considera impossível de Deus mudar, Deus pode mudar, é possível para Deus. Ele muda seu coração, ele te ampara, ele te refaz, ele te coloca no caminho de novo, ele te coloca mais perto da imagem de Jesus. Então, ele fala, persevere, não desanime, não desgruda de Jesus, irmãos. Não desgruda de Jesus. Deixa eu ler para vocês o texto, um dos que eu mais gosto na Bíblia. É o meu segundo texto preferido da Bíblia. E está em João 15, né? Ele fala assim, ó, eu sou a videira, Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira. Pode ter até outras videiras por aí, tá? Que você pode ficar conectado nela. O teu trabalho, a tua família, e várias coisas são bonitas e boas, mas não é daí que sai a vida. A videira verdadeira é Cristo, ele fala. Meu pai é o agricultor, ele que cuida da videira. Ele é soberano. E ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que é não dar fruto? É ter uma fé nominal, é falar, eu creio, mas não dá fruto, né? A vida da videira não passa pelo ramo. Você trava a vida da videira, né? Você trava a vida da videira. A vida quer fluir através de você, mas você fica ali aquele galinho que não deixa. Não, eu estou aqui, eu vou ficar em Jesus. Então é possível ficar em Jesus superficial, sem dar fruto, né? Ficar em Jesus indiferente à vida de Jesus. Olha que loucura. É possível ter fé morta, né? Mas ele fala, mas se aquele que está em mim e dá fruto, meu pai poda, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Irmãos, essa crise para quem está em Jesus e para quem está atento e busca a Deus em oração, ela é uma grande poda, ela é uma grande poda, é para a gente sair daqui dando mais fruto. E quando eu falo mais fruto, não é um fruto egoísta, não é um fruto para a sua vida, é um fruto que abençoa o outro, né? A fruta é para que abençoe o outro. A nossa vida é uma semente, né? Ela cai na terra e tem que morrer para que dê um fruto, para que abençoe aquele que come o fruto, aquele que é saciado do fruto. Então, o fruto não beneficia a árvore, o fruto beneficia quem colhe o fruto. Então, você tem que ser um fruto para abençoar o mundo. E aí ele começa a dizer assim, ó, permaneçam em mim. E essa é a minha palavra aqui para vocês no final dessa mensagem. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus está dizendo hoje, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nem ficar atento, nem orar. Se não é o Espírito Santo que te coloca sabedoria, se não é ele que te dá o querer orar, até o querer a Deus é um presente do próprio Deus. Então, irmãos, minha mensagem para essa manhã para você é que você cuide do seu coração, deixando que os sinais do Espírito Santo sejam respondidos com um sim. Sim, Senhor, eu vou te buscar. Quando ele te dá um sinal, me busca. Sai da superficialidade. Você fala, sim, Senhor, eu preciso sair disso. Me busca, sai da indiferença. Me busca, sai desse fanatismo. Sim, eu vou aceitar. Eu quero estar na tua palavra, eu quero permanecer no Senhor. Eu quero aceitar essa poda, né, que vem para eu dar mais fruto, Senhor. Então, a minha palavra para essa manhã é uma palavra para fugirmos dessas armadilhas. Jesus fala, tenham cuidado, né? Tenham cuidado para não serem escravos dos prazeres da ansiedade, mas tenham discernimento e orem, fiquem perseverantes, grudem em Jesus, né? Como eu falei aqui agora, alguém comentou, não desgruda de Jesus, porque ele vai fazer uma obra em você, ele tem uma obra para completar em você. Eu vou encerrar lendo um trechinho bem curtinho de Ellen White. E ela tem uma visão para esse tempo, né? E ela fala assim, olha, Primeiros Escritos, página 15, uma visão muito famosa dela. E aí ela vai dizer o seguinte, olha que visão bonita, irmãos. Ela diz assim, enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Eu voltei para ver o povo do Evangelho, o povo do Advento no mundo, mas eu não pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente e olhe um pouco mais para cima. Com isso eu olhei para o alto e eu vi um caminho reto. Olha isso, um caminho reto e um caminho estreito, levantado em lugar elevado do mundo.
O povo do evangelho, o povo do advento, quem crê no evangelho, estava nesse caminho estreito, lá no alto, reto. Eles estavam para viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, desde o começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. É o nosso clamor, né? Aquela oração, o clamor que vem de todas as gerações para que Deus trabalhe através de nós, para que Ele volte. E essa luz proporcionava claridade para os pés daqueles que caminhavam, para que eles não tropeçassem. Olha agora essa mensagem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, eles estavam seguros. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, eles estavam seguros. Logo, alguns ficavam cansados, e acho que alguns de nós podemos ficar cansados nesse caminho. E disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava. Quem animava? Jesus, ele nos animava e dizia o seguinte, levantava o seu braço direito, e do seu braço direito, quando ele levantava o braço, saiu uma luz que incendia sobre o povo do evangelho, o povo do advento. E aí eles clamavam, aleluia! E outros negavam a existência da luz. Outros falavam, não, essa luz não existe. Diziam que não fora Deus quem guiava eles tão longe. De modo que tropeçavam, a luz desaparecia, ia deixando os pés deles em trevas, iam tropeçando e perdendo de vista o sinal. E a Jesus também perdiam, e eles iam caindo do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceu uma nuvenzinha, aproximadamente o tamanho da metade da mão de um homem, qual todos nós sabíamos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava cada vez mais clara e cada vez mais esplendente. Irmãos, Jesus guia a gente com uma luz atrás, e quem desanima, ele estende o braço, e a Bíblia diz aqui que ele continua olhando por nós, e Ellen White diz que uma luz, né, ela saía da mão de Jesus e animava o povo, e quando a luz saía, falava, aleluia, aleluia, a gente vai continuar caminhando. Irmãos, se tem alguém aqui sentindo falta dessa luz para continuar caminhando nesse tempo de crise, que em nome de Jesus, ele estenda o braço dele hoje pela fé, e que essa luz irradie na sua família, que essa luz irradie na sua casa, que essa luz irradie no seu coração, que pode estar em trevas, que não importa as trevas que ele está sentindo agora, essa luz é capaz de reavivar seu coração. Que essa luz faça você dar passos em direção a Jesus. Que você saia da superficialidade, saia do fanatismo, saia da indiferença, e que você permaneça em Jesus, permaneça nele, que essa palavra fique em você, porque sem ele você não pode fazer coisa alguma. Sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então, os olhos fixos em Jesus, ele fala, tenham cuidado para que vocês não se percam, mas orem, vigiem, orem. Que Deus abençoe vocês, que a luz de Deus invada a sua família hoje, que você dê um próximo passo para Jesus e esteja pronto para ser fruto para as pessoas e para abençoar o mundo até que ele volte. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor, pela palavra tão poderosa e necessária para nós nesse tempo. Deus Amém. Continue te usando, e hoje na live com os jovens à tarde, tenho certeza que será uma bênção também. Pastor, ore para abençoar nosso distrito e encerrar a adoração nessa manhã. Obrigado. Pai, muito obrigado por esse tempo, juntos aqui, como família espiritual, lendo a Tua palavra. O que nós lemos aqui, Senhor, foram os conselhos de Jesus. Foi Jesus que disse o que Ele disse. E nós só lemos aqui, e nós lemos os conselhos do Espírito da profecia. Pai, que a gente possa abrir o coração para essa palavra gerar espírito e vida em nós. O Senhor fala que quando o Senhor falava as suas palavras, Jesus falava as palavras, elas geravam espírito e vida. Alguns corações podem estar com pedras aqui, Pai. Alguns corações podem estar em trevas. Tem corações que têm quartos escuros, Pai, que a luz ainda não chegou lá. Talvez pessoas que lutam com questões muito particulares. Eu conheço as minhas lutas, Pai. Cada um conhece as suas lutas, e o Espírito sonda o nosso coração. Eu oro para que hoje
esse braço de Jesus que a Ellen White viu na visão, estenda a luz sobre nós e que a nossa resposta seja aleluia, aleluia, porque meu coração pode reviver, aleluia, porque eu posso buscar mais intimidade, aleluia, porque eu posso acalmar das ansiedades da vida, que os prazeres não tenham tanta força sobre mim e que eu esteja atento e perseverante. Pai, que a gente grude em Jesus, que Ele seja a nossa videira verdadeira, que o Senhor nos pode a cada dia, para a gente dar mais frutos, que nós reconhecemos nessa manhã que sem Ti nós não podemos coisa alguma. Nos livra da indiferença, nos livra do fanatismo, nos livra da superficialidade e nos coloca nos braços de Jesus para ser uma bênção para esse mundo agora, aqui e agora, até que Ele volte. Abençoe esse distrito, que essa igreja fechada não signifique nada, que a gente continue abençoando gente, orando por gente, entregando e doando coisas para as pessoas, sendo abençoador, levando a palavra, pregando de Jesus para as pessoas, mesmo em nossos lares, que essa igreja não pare. Abençoe o pastor Braz e sua casa, todos os líderes da igreja, os jovens desse distrito querido, nós entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Se os irmãos puderem abrir a câmera e dar um aceno aí para agradecer ao pastor por ter estado com a gente. Deus te abençoe, pastor querido. Deus continue te ungindo e usando para abençoar a nossa juventude e a nossa associação. Tá bom? Valeu, pastor. Tamo junto. Obrigado a todos os irmãos. Obrigado, Rudinei, por coordenar aí o trabalho. Um feliz sábado a todos. Cadê aquelas nossas crianças lindas? Por onde elas estão? Aí, Débora, você sarou bem, Débora? Está bem aí da Covid? Seus pais estão bem? Fala um abraço para os seus pais, viu? Espero que se recupere. Está no hospital? O microfone dela está fechado. Tá bom. Muito bem, Tchau, gente. Tchau. Um abraço para todos Feliz vocês. sábado. Um feliz sábado para Minha vocês. gente está se recuperando aqui, pastor. Boa recuperação, viu? Vou ligar Obrigada, um outro Deus momento para orar com abençoe. vocês. Fiquem com Deus, Obrigada. irmãos. Feliz sábado para todos. Tchau! Tchau, querida. Um abraço. É ali os filhinhos do relato. Ah, tá. Um abraço para todos vocês. Obrigado, pastor Felipe. Deus os abençoe. Um abraço, Irmandade. Feliz sábado Foi a para todos. Paola, pastor, que gritou tchau. Quem? A Paola. A Paola. Um abraço, beijo, Paola. Cadê a Cabelinho Paola? cortado. Deixa eu ver sua carinha, Paola. Aê, que linda. Olha aí, ó. Um abraço para vocês. Olha ali, outra bebezinha aqui. Olha que linda, olha lá. Que dengo essas crianças. Adriana, tudo bem? Tudo jóia aí? Tudo bom, Chiquinho? Um abraço para vocês aí, viu? Fiquem com Deus. Feliz sábado. Tchau, Amém. tchau. Um abraço. Ah, irmão, amanhã às 19 horas, por favor, tá bom? Ok, pastor, 19 horas, domingo, amanhã. Isso. Um abraço para todos.